Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. Importante ficar claro para as pessoas que estão nos assistindo é que as drogas causam uma série de problemas, e não só problemas para os seus usuários, mas também para suas famílias e para todo o conjunto social. Falando da maconha, por exemplo, né, que é o objeto desse projeto de lei sobre o qual estamos conversando agora, essa droga causa uma série de problemas para os seus usuários. Se você já entrou nessa pandemia devendo, a culpa não é da pandemia, a culpa é sua, que já era descontrolado financeiramente antes dela. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Estamos juntos para mais um programa Desafios e muito obrigado pela sua companhia. Você que nos acompanha de norte a sul do estado do Espírito Santo, meu abraço apertado. Mas quero cumprimentar hoje também a família Forte Leve e toda a comunidade da Igreja Cristã Maranata. No programa de hoje, no primeiro quadro, eu converso com o Dr. Quirino Cordeiro Júnior, uma entrevista direto de Brasília. Ele é membro do Ministério da Cidadania. No quadro de variedades, eu converso com Aurimar Reis de Souza, ele que é assessor financeiro. Ainda temos o quadro Fique de Olho, no final do programa, o videoclipe da música Ele é Deus. É hora de reunir a família, convidar os amigos. É o programa Desafios que está começando. Esse barulhinho que você está ouvindo, alguém está te convidando para assistir o programa, mas você pode convidar os seus amigos também. Esse QR Code que você está vendo na sua telinha, aponte a câmera do seu celular, você vai direto para o nosso canal no YouTube. Eu estou sempre convidando você, se inscreva no nosso canal e venha me seguir no Instagram, @EliBlunkOficial. O programa Desafios está começando e nós voltamos em instantes. A partir desse momento tem um bate-papo com o secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, do Ministério da Cidadania, Governo Federal, direto de Brasília. Eu converso com o médico psiquiatra, Dr. Quirino Cordeiro Júnior. Doutor Quirino, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Muito obrigado pelo convite, uma grande satisfação estarmos hoje aqui conversando sobre esse importante tema, que é o projeto de lei 399, apresentado na Câmara dos Deputados e que prevê a liberação da maconha no Brasil. Então, doutor Quirino, para as pessoas que estão em casa nos assistindo, às vezes elas não têm noção do prejuízo de uma lei como essa ser aprovada no nosso país. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor sobre o PL 399. Bom, o projeto de lei 399 de 2015, na sua versão atual, tem como objetivo claro a liberação da maconha no Brasil. Esse projeto de lei foi apresentado inicialmente no ano de 2015 na Câmara dos Deputados e previa apenas a regulamentação de medicamentos à base de cannabis. Porém, há cerca de 2 semanas, o deputado federal Paulo Teixeira, de São Paulo, apresentou ao presidente da Câmara dos Deputados um substitutivo a esse projeto de lei, que o modificou completamente. Passa a permitir o plantio em larga escala de maconha no Brasil e levaria à total impossibilidade de fiscalização desse processo, aumentando muito a oferta de maconha para a nossa população de maneira totalmente descontrolada. Esse substitutivo permite também a produção, industrialização e comercialização de produtos à base de maconha, e não apenas para fins medicinais, ou seja, totalmente diferente daquilo que era previsto no projeto de lei original. O que esse projeto busca, na verdade, é liberar a maconha no país para fins entorpecentes, o que pode ser uma grande tragédia no Brasil. Agora, doutor Quirino, como que nós, a sociedade, nós podemos contribuir, podemos ajudar para que esse projeto ele não seja aprovado no nosso Congresso? Nós aqui no governo federal estamos trabalhando de maneira bastante firme contra a aprovação desse projeto de lei. Além disso, nós estamos trabalhando com entidades que representam a sociedade civil. Ontem, por exemplo, nós tivemos aqui em Brasília um encontro bastante grande com representantes da sociedade civil. Nós recebemos um manifesto de mais de 1.300 entidades contrárias à aprovação desse projeto de lei.
para os amigos que estão nos assistindo nesse momento, é importante que pressionem, que articulem com seus deputados federais para que o projeto de lei 399 de 2015 não seja aprovado. Então, eu como cidadão, eu devo buscar os nossos deputados federais e cobrar deles um posicionamento contrário ao PL 399, porque é a legalização da maconha no Brasil. Exatamente. E ainda também para o amigo que quiser participar desse processo mais ativamente, no site da Câmara dos Deputados, todas as pessoas que estão nos assistindo podem entrar lá e votar contra a aprovação desse projeto de lei que pode colocar toda a nossa sociedade em risco, colocar os nossos adolescentes, os nossos jovens, as nossas famílias, que é o bem maior que o governo federal busca proteger nesse momento. Agora, doutor Quirino, o senhor é um médico psiquiatra e eu gostaria que o senhor, nesse momento, desse uma palavra para os nossos telespectadores, porque nós sabemos que o acesso às drogas é muito fácil. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o dano que traz para o ser humano, para toda a família, os cuidados, e porque nós estamos assistindo hoje, é um público crescente no nosso país, são moradores de rua, usuários de drogas, e tem muitas pessoas brincando. Mas o senhor, como médico, como autoridade, a orientação do senhor. O que é importante ficar claro para as pessoas que estão nos assistindo é que as drogas causam uma série de problemas, e não só problemas para os seus usuários, mas também para suas famílias e para todo o conjunto social. Falando da maconha, por exemplo, né, que é o objeto desse projeto de lei sobre o qual estamos conversando agora, essa droga causa uma série de problemas para os seus usuários. A maconha é, por exemplo, sabidamente um fator de risco para transtornos mentais graves, como transtornos psicóticos, como a esquizofrenia, que é uma doença incurável, muito incapacitante. A maconha também é um fator de risco para ansiedade, para depressão. A maconha é um fator de risco para o suicídio. Ou seja, a maconha causa uma série de problemas para os seus usuários. A maconha é um fator de risco para o abandono precoce dos estudos. Ou seja, nós não podemos permitir que essa droga entre cada vez mais na nossa sociedade. Sabe, doutor Quirino, nós aqui do programa Desafios sempre desenvolvemos matérias apoiando os projetos que recuperam os dependentes químicos. E hoje nós estamos aqui trazendo essa matéria para alertar a sociedade sobre essa ameaça desse projeto de lei, mas também despertando sobre o problema, o perigo das drogas, que já sem a lei está perto de casa. Exatamente. Aqui no governo federal, na nossa Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, nós temos uma série de ações de prevenção ao uso dessa substância no Brasil. Nós estamos trabalhando hoje também, de um jeito bastante próximo, às comunidades terapêuticas, que são casas de recuperação de pessoas com dependência química. O governo federal ampliou o seu financiamento para vagas em comunidades terapêuticas no Brasil. Não é possível nós imaginarmos que o governo federal e que toda a sociedade está preocupada na proteção dos seus jovens, das famílias, e que tenhamos um projeto de lei como esse que vai na contramão absoluta de tudo que nós estamos fazendo no Brasil e de tudo que a ciência, que as evidências mostram para a gente. Doutor Quirino, a gente fala muito aqui sobre o livro sagrado, a Bíblia, diz que o nosso corpo é morada de Deus. E se a gente usa as drogas, nós estamos destruindo o nosso corpo. E nós não podemos fazer aquilo que nós queremos com aquilo que não é nosso, porque se o nosso corpo é morada de Deus, nós não podemos destruir a habitação de Deus usando as drogas. Exatamente. Na verdade, as drogas causam uma série de problemas, problemas de ordem psíquica, como nós já conversamos, problemas de ordem física, problemas familiares, problemas sociais, ou seja, é um grande mal que precisa ser evitado e que precisa ser combatido. E só para fazer coro ao que o senhor acabou de dizer, é muito importante as questões que envolvem a espiritualidade nessa área da dependência química. Nós sabemos, existem vários estudos mostrando isso, que a espiritualidade, a religiosidade são fatores protetivos para que as pessoas não entrem no mundo das drogas, e também o desenvolvimento da espiritualidade, da religiosidade é muito importante também como uma ajuda para que as pessoas possam trilhar novos caminhos se afastando das drogas. Então, é muito importante
esse trabalho do desenvolvimento da religiosidade e na espiritualidade, tanto na prevenção ao uso de drogas, como também na recuperação de pessoas com dependência química. Doutor Quirino, eu quero agradecer pela participação do senhor aqui no programa Desafios, quero parabenizá-lo pela coragem, pelo empenho, e nós estamos juntos para derrubar esse projeto de lei 399. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, foi muito bom estar aqui, ficamos sempre à disposição aqui no governo federal. Parabéns pelo trabalho do senhor, pela construção de uma sociedade efetivamente protegida das drogas. Muito obrigado. Glória a Deus, um forte abraço para o senhor e para todos os facilitadores aí, a sua equipe. Obrigado. Para você que está em casa, hoje eu conversei com o nosso secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, do Ministério da Cidadania e Governo Federal. Eu conversei com o Dr. Quirino Cordeiro Júnior, ele que é médico psiquiatra. Sabe, por falta de conhecimento a gente sofre, mas infelizmente tem pessoas que nós não entendemos como que elas são capazes de desenvolverem projetos de lei para trazer prejuízos, destruição para a sociedade como um todo, para as famílias. Então esse PL 399 não pode ser aprovado. Vamos cobrar um posicionamento dos nossos representantes, dos nossos deputados federais. Desafios, volta já. A partir desse momento tem um bate-papo com o assessor financeiro Aurimar Reis de Moura. Aurimar, uma alegria receber o programa Desafios. Igualmente, pastor. E olha, nós estamos aqui já até cumprimentando, tomando posse que nós estamos livres dessa pandemia. Em nome de Jesus, é verdade. Para encorajar quem está em casa, está nos assistindo. É verdade. Não é isso? Exatamente. Aurimar, quantos anos você atua no mercado financeiro? Pastor, eu atuo há 20 anos, estou completando mês que vem 21 anos de mercado financeiro. Atuei a maior parte em bancos tradicionais, né? E minha formação é de economia e uma segunda formação em direito também. E praticamente esses anos todos foram em bancos tradicionais. Então, nós ouvimos falar muito nesses dias de quebradeira, desemprego, crise mundial. Você que é da área financeira, você é economista, quais são os olhos do Aurimar para a nossa sociedade? Como que nós devemos olhar o nosso futuro? Pastor, principalmente, eu creio que nós devemos ter calma acima de tudo. Porque essa não foi a primeira crise, não vai ser a última, mas é uma crise forte, né? Uma pandemia mundial, abalou, não foi a economia de um país só, não foi a economia de uma localidade apenas, foi a economia mundial, mas nós iremos sair dela. O mundo não vai ser mais o mesmo, consequentemente as economias também não vão ser mais as mesmas. Porém, eu vejo com bons olhos. Creio que o Brasil tem tudo para crescer. Por quê? Principalmente porque nós somos muito fortes em commodities, que é o que o mundo procura muito. Né? Você acredita, então, que a nossa economia brasileira, nós temos uma chance de sair na frente? Temos. Creio que sim. Lógico que não só isso. Nós precisamos fazer investimentos em estrutura de escoamento de produção, por exemplo, para que isso auxilie a produção que o Brasil faz internamente. Aurimar, o cidadão, o empresário, ele está nos assistindo agora, eu mesmo. Quais os cuidados que eu devo ter, que nós devemos tomar daqui para frente? Perfeito. É bem importante essa colocação do senhor, porque, na verdade, nós precisaríamos já ter tido cuidado antes. Porque eu escutei um comentário de um economista em que ele falou o seguinte: se você já entrou nessa pandemia devendo, a culpa não é da pandemia, a culpa é sua, que já era descontrolado financeiramente antes dela. Isso é muito bom, você está falando aí, né? Porque fica colocando a culpa no vírus, mas a desorganização já era anterior. Então nós sempre temos que ter um conceito de guardar.
que o brasileiro não tinha. Mas é importante que isso tenha acontecido, essa conscientização tem sido cada vez mais presente na população brasileira. A população tem guardado mais. Você vê constantemente índices de poupança, investimentos dos mais variados, cada mês aumenta. Então, na verdade, está acontecendo uma reeducação financeira. Exatamente. A pandemia também trouxe isso. Então, é importante você sempre calcular. Eu preciso ter uma reserva de uns 3 meses do meu salário, de uns 3 meses do faturamento da minha empresa. De 3 a 6 meses é o ideal. Porque acontecendo um imprevisto como foi a pandemia, você não vai estar desassistido. Então, saindo dessa pandemia, a pergunta do senhor, quem estava preparado antes dela também sai na frente. Porque aquele que já estava com dificuldades antes dela, praticamente acabou na pandemia. Quem tinha um colchão, vamos dizer assim, uma reserva, consegue sair com mais fôlego dessa pandemia. Mudando agora um pouquinho, mas não saindo do cuidado, você trabalha no mercado financeiro, mas faz questão de expressar a sua fé em Jesus Cristo. Qual a relação dessa segurança da fé, que a fé pode trazer para as pessoas, que o próprio dinheiro muitas vezes traz? O ser humano coloca a fé, a esperança, ele procura algo para colocar sua esperança e sua fé. Muitos deles colocam esperança no dinheiro, no sucesso, na fama. E a Bíblia nos fala, lá em Provérbios, que nós devemos guardar o nosso coração. Sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração. Porque o nosso coração é o nosso íntimo. Lá estão os nossos valores, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E até nós estamos no mês onde se combate, onde se fala muito sobre o suicídio. E se você guarda o seu coração, onde está a sua razão, os seus sentimentos, você tem uma fortaleza maior. Porque dele, como diz a Bíblia, dele procedem as saídas da vida, as decisões saem do coração. Tem um texto, foi Salomão que escreveu Provérbios, né? Exato. Esse texto. O pai dele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração. Qual a importância, eu queria que você fortalecesse isso para o nosso telespectador, Aurimar, de se voltar para Deus. Porque você é um executivo, você é do mercado financeiro, mas você não negociou, você não abriu a sua fé. Em momento algum. Abriu mão da sua fé. Em momento a algum. Pandemia não fez com que você se esfriasse para com Deus. Em momento algum. Não é isso? O que o telespectador precisa fazer, sabe, para que ele venha se voltar? E qual a importância disso, ele colocar Deus em primeiro lugar? A fé é como se fosse um alicerce. As chuvas vêm, as tempestades batem, mas se você tem a sua fé, o seu coração fincado numa rocha inabalável, que é Jesus Cristo, você pode vir a pandemia que for, pode vir a tempestade que for, que você vai estar firme. Porque Jesus nos completa por inteiro. E o que ele precisa fazer em casa, então, para ele ter essa fé, receber a Jesus Cristo e ter esse coração fortalecido para com Deus e protegê-lo das pressões e até das pandemias? É muito simples, é uma atitude apenas. Não são as minhas obras, não é o que eu conquistei, eu não compro isso. É pela graça. Jesus já conquistou isso por nós. É isso que é tão simples que as pessoas tentam dificultar. E não, é muito simples. Basta entregar o coração, pedir para que Jesus venha e habite no nosso coração. Ela tem que querer, tem que ter a intenção. Sim. Desejar e assumir esse compromisso com Deus. Exatamente. Não é isso? Basta isso. Aurimar, quero agradecer por você ter atendido o nosso convite, a contribuição que você deu aí como economista para a nossa sociedade e feliz por essa firmeza na sua fé. Eu que agradeço, pastor, estou à disposição sempre que precisar. Amém. Deus abençoe você. Amém. E um abraço Obrigado. para toda a família. Igualmente. Para você que está em casa, o recado já foi dado. Eu conversei com o assessor financeiro Aurimar Reis de Moura. Nós podemos ter várias formas ou ferramentas para nos sentirmos seguros. O dinheiro é uma das formas. Só que o dinheiro a gente pode perder. A fé, se você
protegê-la no seu coração, você vai se sentir sempre seguro, porque Deus, Ele é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Mas eu preciso ter esse elo, essa ligação de Deus aqui. E essa aliança, ela é feita através de Jesus Cristo. A escolha continua sendo sua. Desafios, volta já. Posso ser o chefe do poder mais importante da República, mas o homem do Brasil é Deus. Queremos, e é o nosso dever, parlamentares, produzir a felicidade. Nós conseguiremos com lealdade, com ética, com religião, respeitando o próximo, votando de forma independente, ouvindo a sua consciência, tendo o seu entendimento sobre a matéria. Nós revolucionaremos o Brasil. Repito, ninguém tem o que nós temos. Deus foi muito generoso para conosco. Para mim, o triplo. A lei da segunda vida. Uma família. A base da sociedade. No momento mais difícil da minha vida, eu só pedia que Deus não deixasse órfão a minha filha de 7 anos. O resto, com amigos, com brasileiros de verdade e com Deus no coração, nós superaremos os obstáculos. A todos vocês nesse momento, é motivo de honra, de orgulho e de satisfação vê-los juntamente comigo, publicamente aceitando Jesus nessa casa que estava carente da sua palavra. O Brasil mudou. Temos um governo, um presidente que é leal ao seu povo, que reconhece os seus militares e que acredita em Deus. Isso pode não ser muito, mas para nós é tudo. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Se eu creio, Ele é Deus. Se eu não creio, Ele continua sendo Deus. É o videoclipe de hoje. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.
aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Estamos encerrando mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia, mas você pode continuar conosco através dos nossos endereços eletrônicos. Esse QR Code que você está vendo na sua tela, é só apontar a câmera do seu celular, você vai direto para o nosso canal no YouTube. E eu estou sempre convidando você, se inscreva no nosso canal, venha me seguir no Instagram, @eliblum_oficial, tem muito conteúdo bacana para você. E não se esqueça da nossa live, toda quinta às 19h30, no domingo às 19 horas. Sempre aquela palavra especial da parte de Deus para o seu coração, como o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, palavras do rei Davi. E estou sempre orando por você também, pela sua casa, pela sua família e para que tenhamos um 2021 diferente. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma excelente semana, na verdade um maravilhoso ano e até o próximo programa, se Deus quiser. Não o adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água.